do Recebe, a gente tem disponibilizado no canal do Sociofor, que é da UES. Depois a gente coloca o aviso lá no Instagram e manda por e-mail para vocês, certo? Então, hoje, o Sociolim, né, está recebendo a professora doutora Maria Alice Tavares, só um minuto, que as pessoas estão pedindo para entrar, certo? A professora Maria Alice é do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, graduadas em Letras, mestre e doutora em Linguística, na área de concentração de Sociolinguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, com um período de estágio nos Estados Unidos, né, do Estado de Sanduíche, em 2001. Ela pesquisa com ênfase em variação discursivo-pragmática, sociolinguística comparativa, socioestilística, gênero e sequências textuais produzidos em entrevista sociolinguística. E hoje ela vai falar para a gente sobre variação discursiva, contribuições da sociolinguística para o ensino de língua portuguesa. Então, eu passo a palavra para a professora Maria Alice. Boa noite a todos. Eu vou começar agradecendo pelo convite. É uma oportunidade para falar sobre variação discursiva, envolvendo questão do ensino de língua portuguesa. Não é um tópico tão comum, então é uma oportunidade de divulgar também nossos estudos. E eu vou colocar os slides. Não apareceu, parece. Não. Só ajustar. Acho que agora vai. Está visível? Sim. Sim, já está visível. Pronto, então tá. Eu vou falar sobre a abordagem nos níveis fundamental e médio de ensino de formas que desempenham funções no nível discursivo da língua. E as minhas reflexões vão ser guiadas especialmente pela sociolinguística variacionista. Eu vou destacar, para deixar de um modo mais prático, duas formas que partilham funções nesse nível discursivo da língua, que são os conectores E e AI, que eu já pesquiso há bastante tempo. Esses conectores, por partilharem funções, podem ser tomados como formas variantes de realização dessas funções. Eu selecionei esses conectores, não só pelo meu amor por eles, mas porque estudos variacionistas vêm identificando problemas envolvendo o uso do E e do AI em textos escritos por alunos do ensino básico, tá? E eu vou comentar alguns desses estudos e os principais problemas que eles encontraram. Além disso, eu vou apresentar sugestões de estratégias que o professor de língua portuguesa pode adotar na escola para trabalhar com conectores como o E e o AI e outros conectores. São estratégias que podem criar oportunidades para os alunos explorarem conectores através de atividades de análise e produção textual, ou seja, atividades centradas em gêneros textuais escritos. É claro que esses conectores aparecem muito na fala, eles são mais frequentes na fala do que na escrita, mas para essa apresentação eu quis focalizar a escrita e centrar nos problemas e possíveis soluções que envolvem o uso dessas duas formas. Embora as atividades envolvam o E e o AI especificamente, elas podem ser utilizadas também para o trabalho com
outros conectores, outros itens discursivos, e até outros fenômenos variáveis, dependendo da atividade. E eu vou mostrar também alguns outros itens discursivos para que vocês saibam que tipo de elemento a gente pode enquadrar como formas variantes no caso da variação discursiva. Por questão de espaço-tempo, eu vou dar prioridade a sugestões envolvendo textos escritos, e vou apresentar exemplos do E e do AI exclusivamente em textos literários, tá? Obras literárias. Outro recorte que eu fiz para essa apresentação é pensando nas funções que são partilhadas pelo E e pelo AI. Eles desempenham em comum funções variadas no plano da articulação textual, como a sequenciação textual, sequenciação temporal, introdução de consequência, retomada de informações do fluxo anterior do discurso, que foi interrompido por digressão, finalização de tópico, subtópico, ou seja, eles têm uma série de funções, e para essa apresentação eu vou centrar na função de sequenciação temporal. Nessa função, eles são bastante frequentes na fala e na escrita. Aqui, olha só, eu não passei os slides. Desculpe, pronto. A gente está aqui, sequenciação temporal, aqui é a definição. A sequenciação temporal emerge quando eventos são apresentados no discurso de acordo com a ordem que ocorreram no tempo, envolvendo a pressuposição de que o segundo evento ocorreu mais tarde em relação ao primeiro. Agora eu vou falar um pouco sobre a variação discursiva, depois eu vou tratar da questão da sociolinguística e o ensino de gramática. Eu também vou te escrever algumas pesquisas que trouxeram resultados significativos sobre a presença do E e do AI em textos escritos por alunos do nível básico, e eu vou apresentar algumas opiniões que aparecem por aí sobre a utilização do AI como conector. Ainda há uma certa polêmica em relação a isso. Então, variação discursiva. A sociolinguística se preocupa com a heterogeneidade linguística, que resulta da interação entre a língua e fatores de natureza extralinguística, como socioculturais, estilísticos, discursivos, cognitivos. A unidade central de análise é a variável linguística, que pode ser definida como um significado ou uma função que é partilhada por duas ou mais formas variantes. Essas formas podem ser utilizadas alternadamente no desempenho da função, na expressão do significado que elas têm em comum. A variação linguística pode acontecer em qualquer nível da língua, do fonológico ao discursivo. As variantes discursivas, especificamente, se distribuem em 3 tipos de funções. Funções textuais, funções interacionais e funções atitudinais. Essas formas articulam enunciados, regulam as relações entre parceiros na conversação, refletem e facilitam o processo de formulação ou expressam atitudes do falante. As variáveis discursivas são semelhantes a variáveis dos demais níveis da língua. Aqui são algumas características que mostram essa similaridade. Essas variáveis revelam heterogeneidade ordenada e, portanto, elas podem ser controladas quantitativamente. Elas se correlacionam a categorias sociodemográficas, mesmo sendo comparativamente menos frequentes, podem envolver mais variação socialmente estratificada do que variáveis fonológicas, e elas indexam identidades sociais, contribuindo, assim, para a negociação de estilos específicos ao grupo.
As formas do nível gramatical, as formas do nível discursivo podem ser consideradas formas gramaticais se nós recorrermos a uma visão ampliada de gramática, tá? Nessa perspectiva ampliada de gramática, o conceito é estendido para abrigar funções textuais, interacionais e atitudinais, né, que são as funções típicas das variantes do nível discursivo. E essa proposta de ampliação da gramática se fundamenta em diversos estudos sobre o fenômeno que concluíram que a distribuição sintática, as propriedades linguísticas e a multifuncionalidade dos traços discursivo-pragmáticos demonstraram que eles indubitavelmente constituem elementos integrais e indispensáveis do sistema linguístico nuclear. Eu não vou aprofundar essa questão aqui, não é o objetivo da apresentação, mas eu coloquei outras fontes para quem tiver interesse em aprofundar esse tipo de questão, ou seja, a extensão da gramática para um discursivo. São vários autores, e tem outros textos também, especialmente de Degan e de Eval, tá? E Pichler trabalha com a sociolinguística variacionista, tá? Essa autora que eu citei. Os outros não, são perspectivas variadas, de estudos de gramaticalização, estudos de gramática, estudos em pragmática e tal. As variáveis discursivas vêm sendo analisadas desde a década de 1980, na perspectiva da sociolinguística. Eu listei aqui alguns itens discursivos que foram abordados nessa perspectiva. Então, começando com os conectores sequenciadores, por exemplo, o e, o aí, o então. Conectores adversativos, o mas, o só que, o sendo que. Conectores concessivos, mesmo que, apesar de que, mesmo assim. Requisitos de apoio discursivo, sabe, entende, a família do NEDO, tá? Marcadores de chamada de atenção, olha, vê. Marcadores de especificidade, aí, lá, talvez esses nem todos conheçam, então, do tipo, eu tive um sonho aí, foi terrível. Marcadores de aspecto global, pegarei, chegarei, irei, pegou e morreu, foi e disse. Modalizadores epistêmicos, parece que, acho que. Retificadores de conteúdo, quer dizer, vamos dizer. Em termos do ensino da língua portuguesa, pesquisas sobre variáveis discursivas na ótica da sociolinguística contribuem para a descrição e análise desses fenômenos que raramente são mencionados em gramáticas normativas e livros didáticos. Tá? Então, essas pesquisas são ótimas fontes de informação para os professores sobre esses fenômenos. E são informações que facilitam muito o trabalho com itens discursivos nas aulas de língua portuguesa. Mesmo pipocando nas interações cotidianas, as formas discursivas são pouco abordadas na escola, e muitas vezes, quando elas são mencionadas, isso acontece na ótica do preconceito linguístico, na ótica de considerá-las como vício de linguagem, erro a ser combatido, coisas que doem no ouvido. E esse, claro, é o caso do uso do aí como conector. A presença dele na sala de aula não costuma ser bem-vinda. Aqui, vamos ver só um pouquinho sobre sociolinguística e ensino de gramática. A variação linguística é inerente à língua. Existem inúmeros casos de variação, tanto na fala quanto na escrita, o que faz com que a variação represente um aspecto não apenas natural, mas central em qualquer língua. Apesar disso, as escolas de nível fundamental e médio reservam pouco espaço para abordagem
a variação linguística. Se os alunos do ensino básico forem estimulados a refletir sobre a variação, eles podem passar a usar a imensa diversidade que compõe a gramática da língua de modo mais consciente, nas diferentes situações de interação, de fala e de escrita em que eles se engajarem. Dessa forma, os estudos dos fenômenos variáveis na escola podem levar a um aprimoramento da competência comunicativa dos alunos, com a ampliação da sua capacidade de lidar com a heterogeneidade linguística da vida cotidiana. Eu vou precisar de um pouquinho de água. Ok. Nesse contexto, um dos papéis do professor de língua portuguesa é o de orientador do processo de construção do saber gramatical dos alunos, incentivando-os a vivenciarem a língua em suas múltiplas faces, em situações de uso real. Ao descobrir, descrever e principalmente utilizar em situações concretas um conjunto de formas que desempenham uma mesma função, os alunos têm o seu universo linguístico ampliado e aprimoram habilidades para a adaptação da língua às mais diferentes situações em que ela se faz necessária. Desse modo, nem as formas nem as funções são recortadas e estudadas de um modo estanque, mas elas são sempre interrelacionadas e vivenciadas na prática do texto e analisadas pelos próprios alunos. Então, os alunos também passam a ter um papel ativo nessa história. E assim, a escola contribui para o desenvolvimento de habilidades para o uso da língua de forma autônoma, crítica e criativa. A variação entre os conectores sequenciadores textuais é o fenômeno do nível discursivo da língua mais investigado no Brasil, tá? É o que conta com mais estudos até agora. Existem pesquisas feitas desde o início da década de 1990 até bem recentemente. Embora alguns estudos incluam outros conectores, o E e o AI são aqueles mais estudados. E eu vou destacar agora 3 pesquisas que abordaram essas formas utilizando dados coletados em textos escritos por alunos do nível básico. Essas pesquisas foram feitas com 10 anos de diferença. A gente vai ver Abreu, 1992, que é um estudo pioneiro sobre a variação entre os conectores E e AI no português brasileiro. Também Gorski Tavares, 2003, e Silva, 2013. Tá? Abreu utilizou como corpus narrativas faladas e escritas produzidas por 40 estudantes cariocas com idades entre 9 e 15 anos. Tá? A autora contrastou o uso do E e do AI na fala e na escrita, portanto. E ela observou que o AI é muito frequente nas narrativas faladas e tem uma baixa ocorrência e uma grande diminuição de emprego nas narrativas escritas. E a conclusão da autora foi que, apesar de o uso deste elemento, tanto por adultos quanto por crianças, ser um fato até certo ponto natural, a sociedade culta, a escola o rejeita. Gorski Tavares sendo eu, analisaram conectores sequenciadores com 2 funções, sequenciação textual e introdução de consequência. Então, a sequenciação temporal não entrou nesse estudo porque o corpus foi de artigos de opinião elaborados por candidatos ao vestibular 2001 da Universidade Federal de Santa Catarina, e a sequenciação temporal não é muito frequente em textos opinativos. Nós encontramos 13 conectores, o E, o aí, o por isso, o então, enfim, o assim, o portanto, o sendo assim, o pois, o por fim, o desta forma, o em consequência e o consequentemente. O total de dados foi de 153, e desses o E foi o conector bem mais frequente, com 61% do total.
Outros 2 conectores tiveram uma certa frequência, mas apenas esses 2, o por isso com 8% e o então com 7%. E o aí teve uma única ocorrência. Ou seja, o E foi o conector muito mais frequente do que todos. Segundo Gorski e Tavares, esses resultados referentes a essa distribuição dos conectores nesses artigos de opinião podem ser interpretados como indícios de que os candidatos ao vestibular dominavam poucos conectores diferentes do E, ou seja, poucos conectores entre os vários que existem no conjunto de conectores sequenciadores no português brasileiro, tá? Essa grande taxa de uso do E nos textos escritos, a gente pode relacionar com deficiências nos procedimentos de abordagem ao problema adotados nas escolas em geral. Não raro, cobra-se dos alunos somente a identificação dos rótulos dados aos conectores, né, a questão da nomenclatura. Aditivos, adversativos, conclusivos, causais, temporais, explicativos, condicionais, etc. Sem incentivar a sua utilização na produção de textos próprios, através de atividades de leitura e escrita variadas, que poderiam servir para o professor alertar para a necessidade de diversificação dos conectores como forma de enriquecer o texto. Agora, o último estudo que eu vou comentar é o de Silva 2013. Silva analisou o uso variável do E e do AI em textos escritos por alunos do 6º e do 9º ano do ensino fundamental. Esses alunos produziram textos de 2 tipos, contos e narrativas de experiência pessoal. O total de textos produzidos foi de 128, 64 de cada gênero textual. O total de dados que Silva encontrou foi de 849, sendo 747 do E, 88%, e 102 do AI, 12%. O E foi mais frequente tanto nos contos, com 96% dos dados, quanto nas narrativas de experiência pessoal, com 77% dos dados. O AI foi mais frequente nas narrativas de experiência pessoal, com 23% dos dados, mas apareceu pouco nos contos, apenas 4% dos dados. É possível que o AI, por ser uma forma estilisticamente marcada como informal, tenha sido mais frequente na narrativa de experiência pessoal pelo caráter de maior informalidade desse gênero textual. Nas narrativas de experiência pessoal, são narrados eventos passados que tiveram o narrador como protagonista, ou seja, quem conta foi o protagonista. Geralmente, esses eventos provocaram emoções como medo, tristeza, alegria ou raiva, ou seja, emoções mais intensas. Essas narrativas de experiência pessoal são aquelas do tipo de Labov, o que Labov propôs para serem estimuladas em entrevistas sociolinguísticas para facilitar o aparecimento do vernáculo, o estilo mais informal, tá? Porque esse rótulo, narrativa de experiência pessoal, dependendo da área de pesquisa, pode envolver outros gêneros, como autobiografia, por exemplo, enfim. O uso que eu estou fazendo aqui, que Silva fez, é especificamente no sentido de Labov. A escrita de um conto pode trazer uma série de dificuldades ao aprendiz de escritor, porque o aluno deve criar personagens e eventos distintos da realidade pessoal dele, o que pode levar com que ele tenha uma maior atenção na hora de produção dos contos do que das narrativas de experiência pessoal, inclusive quanto à escolha das formas linguísticas. Já nas narrativas de experiência pessoal, o aluno vai ter familiaridade com os acontecimentos narrados, né? Foram situações que aconteceram com ele, e
Há um componente emocional que talvez apareça, que esteja envolvido, e isso pode deixar o texto fluindo mais naturalmente, inclusive quanto à seleção das formas linguísticas, né? As formas marcadamente informais podem ter sido menos barradas. E aí, claro, o AI ganha um espaço para aparecer. É interessante nas narrativas de experiência pessoal que Silva coletou, de fato, a maioria envolvia uma boa dose de emoção. Algumas a gente, inclusive, ficava também emocionada. Eram histórias sobre assaltos, violências que as famílias sofriam, enfim, era emoção, especialmente para o lado negativo. Esse padrão de redução do AI e do acréscimo do E, à medida que os anos escolares vão passando, também foi identificado por outros estudos. E aqui eu coloquei mais 3. Andrade, 2011, observou esse padrão também em textos produzidos por candidatos ao vestibular 2009.1 do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte. Freitag, 2013, identificou esse padrão em textos produzidos por alunos do 6º ano e do 9º ano em Itabaiana. E Tavares, eu identifiquei também esse mesmo padrão em textos produzidos por alunos dos níveis Fundamental 1 e 2 e do ensino médio, e eu também incluí textos de indivíduos com ensino superior completo, todos naturais de Natal. As descobertas feitas por essas pesquisas podem contribuir para o ensino de língua portuguesa, tanto como língua materna, quanto como língua estrangeira. Tá? No caso dos conectores E e AI, 2 descobertas se destacam, como a gente viu. Por um lado, a tendência de alta frequência do AI nos textos escritos por indivíduos no início da escolarização, e, por outro lado, a tendência de alta frequência do E em textos escritos por indivíduos com maior tempo de escolarização. Ou seja, o uso abundante do AI vai se reduzindo com o passar dos anos escolares, o que é positivo, porque a intensa repetição de um único conector, seja o AI, seja o após, compromete o grau de riqueza vocabular do texto. Mas não ocorre, em geral, um aumento de outros conectores além do E, então isso é um problema também. Uma das causas prováveis da diminuição do uso do AI são as sanções que ele costuma receber no ambiente escolar. Essas sanções costumam não atingir o E, porque ele é um conector estilisticamente neutro, ou seja, ele pode aparecer em qualquer contexto de interação, embora, é claro, o uso repetitivo possa chamar a atenção. Enquanto o uso do AI vai sendo restringido, o uso do E vai se expandindo e o resultado não muda, a riqueza vocabular fica comprometida de qualquer forma. O I costuma chamar a atenção dos professores de língua portuguesa. Silva, em 2013, ela aplicou também um questionário sobre os conectores E e AI aos alunos, aqueles que participaram da pesquisa com contos e narrativas de experiência pessoal, e também questionários aos professores de língua portuguesa desses alunos. 2 professores, eram 2 turmas de alunos. As respostas dadas aos questionários foram quase unânimes. O AI foi avaliado pelos alunos como um conector impróprio para contextos formais de uso da língua, embora possa aparecer sem problemas em contextos informais, tanto de fala quanto de escrita. O E foi considerado pelos alunos de uso possível em situações mais e menos formais. Um dos professores também considerou que o emprego do AI como conector deva ser restringido em situações bastante formais, de fala e de escrita. O outro professor afirmou que o emprego do AI deve ser evitado em qualquer situação que envolva a
conexão de partes do texto, ou seja, o professor não recomenda o uso da forma AI como conector, mesmo em situações informais. Esse professor é contra a gramaticalização do AI como conector. E em 2017, eu apliquei um questionário a alguns alunos do curso de letras da UFRN, 14 alunos. Alunos do 7º período do curso de letras. Eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia das respostas, elas foram na mesma direção das respostas do questionário que Silvia fez, e aqui eu citei algumas para ver que interessante o que os alunos disseram. Aí pode ser empregado em situação de conversa mais informal, é bem comum na fala dos falantes ao narrar uma história. Às vezes, usado em demasia, causa um estranhamento no ouvinte. Outro aluno. Pode haver relação entre a frequência de ocorrência e o nível de escolaridade do falante escritor, mas esse não é o principal fator de uso do conector AI. É claro que pessoas instruídas vão classificar a situação de comunicação e vão evitá-lo em situações mais formais, mas em situação informal, elas usariam normalmente. Esse conector é utilizado por falantes de nível escolar básico e superior. O que distingue falantes escritores com níveis de escolaridade distintos é a frequência com que esse conector é utilizado. Ou seja, para os alunos de letras que participaram da pesquisa, o problema não é o uso do AI como conector em si, e sim a alta frequência, especialmente nas situações mais formais, tá? Alguns alunos chegaram a confessar que usam o AI, olha só, uma confissão aqui. Pelo que observo na fala e na escrita diárias, AI geralmente é mais utilizado por pessoas que possuem um nível de escolaridade mais baixo, que podem não ter um vocabulário mais amplo e não saber aplicar outros conectores. Mas, apesar de considerar que eu tenho um nível de conhecimento de língua maior do que outras pessoas, por estar cursando uma graduação em letras, confesso que também utilizo bastante o AI em diversas situações de fala e escrita do dia a dia. Porém, não o utilizo em situações mais formais, justamente pelo fato de ter esse conhecimento mais amplo da língua. Mas, como nem só de textos formais vive a escola, o AI pode dar o ar de sua graça a qualquer momento na sala de aula e ele poderia ser bem-vindo. Tavares 2013 mostra que o AI é utilizado em diferentes gêneros textuais escritos, em especial nos gêneros marcados por maior informalidade, como contos e romances infanto-juvenis e adultos, peças teatrais, histórias em quadrinho, tirinha, transcrição de entrevistas em jornais e revistas, letras de música, e-mails, mensagens no Twitter, etc. E até em obras de autores consagrados, o AI aparece. Vou mostrar alguns casos. Na literatura, o AI aparece bastante na fala de personagens, o que reflete o contexto em que esse conector é mais recorrente no português, a modalidade falada da língua. Eu trouxe alguns exemplos, o primeiro é de Ana Maria Machado, O Mar Nunca Transborda, é um romance. Ele é dono do barco, mas fez uma sociedade com João de Samuel. Ele dá o barco, o pessoal pesca e ele fica com o quinto. Aí leva logo para um restaurante na cidade. O próximo exemplo é de Jorge Amado, Mar Morto. Nos romances de Jorge Amado, a gente já encontra o uso do AI como conector na década de 30, né? Uma coisinha mais antiga. Ele era 1 contra 6. Não podia ganhar, só mesmo o milagre do céu, explica Josué, um negro gordo. Brigou, que era homem, saiu apanhando, mas com honra. Aí a gente se ajuntou, um bocado de homem. Foi lá, foi mesmo uma desgraceira. Os meninos corria que fazia pena. Um até se meteu debaixo da cama de uma mulher. O AI aparece também no corpo do texto, ou seja, não só na fala de personagens.
Temos aqui um exemplo do Altran dourado, o risco do bordado. Espera aí que eu vou capturar de volta aqui, pronto. Restaria um vazio dentro dela. Tia Margarida ficaria confusa, não ia poder saber nunca, com certeza, se aquilo tinha mesmo acontecido. Era tão fácil, Deus podia ajudar que tia Margarida ficasse confusa. Aí ela jamais ia poder saber se tinha sonhado, se apenas imaginou. O próximo exemplo é, de novo, Ana Maria Machado, mas numa obra infanto-juvenil, De Olho nas Penas. Mas o enxape continuava a cantar. Minha cunhada, minha cunhada, minha cunhada. Aí o lagarto foi se queixar ao juiz, e o juiz pediu ao enxape para se explicar. O aí também aparece em traduções do inglês para o português de obras produzidas por autores consagrados. Tá? Claro que isso deve acontecer com obras traduzidas de outras línguas, mas dessas eu não tenho conhecimento. No caso da tradução, a gente vê manifestada a sensibilidade dos tradutores para os contextos típicos de uso do AI. E, então, aqui a gente tem 2 casos, tá? Alice, de Alice Munro, é um livro de contos, Vida Querida. Ela não tinha ideia do endereço, teve a coragem e a tolice de ligar para o pessoal que tinha dado a festa. Mas quando a mulher atendeu, sua boca ficou seca e parecia ter o tamanho de uma tundra e ela teve que desligar. Aí ela arrastou Kátia até a biblioteca e encontrou uma lista telefônica de Toronto. E o outro exemplo é do John Steinbeck, As Vinhas da Ira, e da primeira edição no Brasil, de 1940. Bem, vamos tirar fora a cuba do óleo, depois também o pino da biel. Aí temos que arrumar uma peça substituta e limar ela e encaixar ela. É trabalho para um dia, pelo menos. E nem preciso dizer, mas o AI aparece com grande frequência em obras infanto-juvenis. 2 exemplos. O primeiro é do José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima. Pois um dia eu fui à casa de Dindinha e ela não me viu entrar. Devia estar com os óculos na ponta do nariz, lendo o anúncio. Dei volta na casa, espiei as goiabeiras e nada. Aí vi tio Edmundo roncando na rede armada entre a cerca e um tronco de laranjeira. E o próximo exemplo é de Silva Ortoff, Os Bichos que Tive. Fomos pescar, sua avó e eu. Sentei numa pedra, sua avó começou a latir. Aí eu disse para ele, se você latir, vai espantar os peixes. Tem que ficar bem quietinho, ouviu? Tá? Sua avó, claro, é um nome do cachorro. E aqui, para vocês não dizerem que eu não gosto do E, eu coloquei, então, 2 exemplos com ele, também da literatura. O primeiro é de Lígia Bojunga, O Meu Amigo Pintor. Eu ia pedir para o porteiro entregar isso a você, ela falou. Aí ela ficou olhando para o chão e depois disse baixinho, ele não se matou, não. Ele morreu que nem todo mundo um dia morre. E disse tchau e saiu depressa. E outro exemplo de Jorge Amado, do Mar Morto. Mas Maria Clara nasceu no mar, viveu sempre ali. Para ela, aquilo é uma lei fatal. Um dia o homem fica no mar, morre com o saveiro que vira. E a mulher procura seu corpo e espera para que o filho cresça para vê-lo morrer também. Agora eu vou apresentar as sugestões de estratégias para abordar os conectores EI no ensino básico. E como eu já disse, embora essas estratégias se concentrem no E e no AI, elas podem ser adaptadas para outros conectores, para outros fenômenos do nível discursivo da língua, para alguns fenômenos variáveis de outros níveis também. Aqui. Como a gente já viu, no que diz respeito aos conectores E e AI, o problema não é o emprego em si, mas a repetição exagerada e a falta de habilidade para adequação do uso em conformidade com o contexto. Tá? As sugestões que eu vou apresentar foram pensadas para dar conta desses 2 problemas
e para também mostrar a riqueza de usos do conector AI. E aí a primeira questão é, quando o professor vai utilizar o tipo de atividades que eu vou propor? Elas podem ser inseridas em aulas que vão tratar de coesão e coerência textual, por exemplo, em que seriam abordadas as funções de itens que atuam no plano da articulação textual, os itens que têm função conectiva. Entre essas funções estão as mencionadas por Antunes 2010. Antunes 2010 menciona muitas funções de conectivos. Eu vou listar algumas. Alternância ou disjunção, exemplificação, conclusão, oposição, barra contraste, barra restrição, causalidade, consequência, finalidade, concessão, condicionalidade, temporalidade. A função de temporalidade engloba a indicação de tempo anterior, tempo posterior, tempo imediatamente posterior, tempo simultâneo, tempo proporcional, tempo inicial, tempo terminal, tempo pontual, entre outros. É muito tempo. Os conectores EI, quando são utilizados na indicação de sequenciação temporal, indicam tempo posterior, ou seja, eles indicam que o evento referido no trecho do discurso que eles introduzem aconteceu depois que eventos que foram mencionados anteriormente no discurso. Mas na lista de conectores que indicam tempo posterior, Antunes não colocou aí. Ela colocou outros conectores que não são barrados na escrita, a exemplo do depois, a seguir, após, em seguida. Eu resolvi propor atividades concentradas no uso do AI na indicação de sequenciação temporal, porque eu pensei em atividades envolvendo um trabalho com gêneros narrativos. Então, nesse tipo de gênero, a sequenciação temporal, claro, é uma característica central. Tá? E esse tipo de conector aparece bastante aí. Um outro contexto em que o professor poderia fazer essas atividades também é se ele encontrar um grande uso, uma grande repetição de conectores nos textos dos alunos, né, do que os estudos vêm mostrando. Esses conectores provavelmente vão ser o AI, especialmente entre os alunos de nível mais inicial, né, os principiantes na escrita do texto, e o E entre os alunos de nível mais avançado. Eu distribuí as atividades em 3 eixos. O primeiro é a experienciação e análise linguística, o segundo é a aplicação, e o terceiro é a avaliação. É claro que esses eixos podem se interpenetrar, isso é normal, não é rígido, é só para vocês perceberem um pouco a diferença das atividades, tá? E, claro, é possível adotar esses 3 eixos também no trabalho com qualquer questão gramatical na escola. Na primeira etapa, a de experienciação e análise linguística, os alunos entram em contato com conectores temporais e refletem sobre o seu uso com base no que eles podem observar em diferentes textos. Essas atividades podem ser feitas individualmente, mas eu recomendo o trabalho em grupo sempre que possível. Cada grupo pode receber um texto diferente, então vários textos podem ser trabalhados, o que é muito bom. E textos produzidos pelos próprios alunos podem ser incluídos, né? Eles podem se sentir bem valorizados com isso. Alguns dos textos que podem ser trabalhados, né, pensando que eles vão ter narrativas, são a notícia, reportagem, história em quadrinho, letra de música, crônica, fábula, conto, romance, piada, peça teatral, entre outros. Mas também podem ser trabalhados textos que não são caracteristicamente narrativos, mas que possam conter narrativas, como entrevista, mensagem instantânea, e-mail, meme. E, claro, textos narrativos do livro didático também podem ser aproveitados pelo professor. Já estão ali à mão, tá ótimo.
Mas é importante que os textos sejam de diferentes gêneros narrativos e com graus de formalidade variados, né? O que é importante para trabalhar qualquer tema de variação na sala de aula também, claro. E aí, como um primeiro passo, os alunos podem mapear os conectores E e AI e outros que indiquem sequenciação temporal, como após, o a seguir, o depois, o daí, o em seguida, o então, ou seja, qualquer forma que tiver essa função conectiva. E depois que os alunos identificarem os conectores, então vem as atividades de análise linguística. A análise linguística surge como alternativa complementar às práticas de leitura e produção de texto, dado que possibilitaria a reflexão consciente sobre fenômenos gramaticais e textual-discursivos que perpassam os usos linguísticos, seja no momento de ler, escutar, de produzir textos ou de refletir sobre esses mesmos usos da língua. As atividades de análise linguística podem explorar tópicos como a função de sequenciação temporal, a diversidade de formas disponíveis para a expressão dessa função no português, as posições que podem ser ocupadas pelos conectores sequenciadores temporais no plano da articulação entre partes do texto, entre orações, entre períodos, entre parágrafos, os gêneros textuais em que o E e o AI sequenciadores temporais são mais utilizados e fatores que motivam a utilização do AI, sobretudo quanto ao estilo do texto, o que envolve questões como a audiência pretendida para o texto, o domínio discursivo da produção, literário, jornalístico, publicitário. Um tom de proximidade, de intimidade com o leitor, pode ser marcado pela adoção de itens típicos da fala, no caso do AI, não apenas na literatura, mas também em outros domínios discursivos. Na sequência, podem vir atividades de remoção ou substituição de conectores. Essa atividade pode ser feita tendo como guia uma série de questões à medida que as alterações são feitas. Por exemplo, os alunos podem refletir sobre questões do tipo, quando o conector é removido ou substituído por outro, o que muda no texto? Quando o conector, no caso da remoção, ainda fica clara a ideia de sequenciação temporal ou ela se perde sem o conector? No caso da substituição, o novo conector, o conector escolhido, é adequado para o estilo em que o texto vinha sendo conduzido até o momento? E se for um caso, se houver problema de muita repetição de um conector, esse problema foi resolvido? A próxima etapa do desenvolvimento das atividades, o próximo eixo, é da aplicação, né? Que envolve a produção pelos alunos de textos narrativos ou que possam conter narrativas. Como aqueles que eu mencionei, eles podem escrever notícias, reportagens, história em quadrinho, contos, tá? De novo, a produção textual pode ser feita individualmente, em grupo, ou até coletivamente pela turma, guiada pelo professor. Por exemplo, os alunos vão falando e o professor vai estruturando no quadro ou algum outro material que ele tiver, que os alunos possam ter acesso todos ao mesmo tempo. Nessa elaboração coletiva, a gente mostra como fazer fazendo com a participação de todos os alunos. E vocês podem achar que é muito complicado e vai dar muita bagunça, e até dá um tanto, mas funciona. Eu já testei isso, inclusive, com alunos do início do Fundamental 2 e deu muito certo. Fica divertido, no fim das contas. Depois que os textos estiverem prontos, a próxima atividade é a da revisão. Nesse momento, pode haver a substituição daqueles conectores que tenham sido bastante repetidos, ou de conectores que não estejam adequados por alguma razão ao texto, e a revisão pode ser feita em dupla.
E, se possível, os textos podem ser divulgados não apenas entre a turma, mas também na comunidade escolar mais ampla. Por exemplo, se os alunos produzirem textos jornalísticos, notícias sobre a escola, entrevistas com membros da comunidade escolar que eles mesmos podem fazer, transcrever, organizar, esses textos podem ser expostos num jornal mural. E textos literários também são muito bons de exposição. E também existem outras formas de divulgação de textos, mas isso vai depender da disponibilidade, né? Textos podem ser divulgados em blogs, Instagram, Facebook, Twitter, podcast, né? Sempre vai depender de uma série de condições disponíveis. Enfim, se o estudo das formas linguísticas típicas dos contextos informais, como o AI, for centrado na análise e na produção de gêneros textuais variados, talvez os alunos compreendam que não é preciso evitar essas formas na escrita, não em todas as situações. E, por fim, o último eixo de atividades é o da avaliação sociolinguística. Tá? A ideia é explorar as atitudes dos alunos e de outras pessoas em relação ao uso do AI. A ideia é que julgamentos linguísticos sejam objeto de discussão no âmbito do ensino do português, como língua materna e como língua estrangeira. Tal discussão pode ser levantada para reforçar o incentivo ao combate ao preconceito linguístico e a valorização dos matizes da fala. Nesse sentido, os alunos podem elaborar questionários sobre o uso do AI para que pessoas avaliem esse uso como conector. Pessoas da comunidade escolar poderiam responder e as respostas, nesse caso, serviriam de base para uma série de discussões. Os alunos também podem fazer pesquisas na internet, por exemplo, na página do Guia do Estudante da Editora Abril para a redação do Enem, tem um tópico sobre palavras que você fala, mas não pode usar na redação. Eu coloquei ali o link. Na lista de palavras a serem evitadas, segundo o Guia do Estudante, está o AI, né? Claro que o AI ia aparecer. Com a recomendação de que o seu uso como conectivo não é adequado na redação do Enem, porque pode ser considerado uma marca de fala pelo avaliador. A página do Guia do Estudante também trata do E, informa que o uso repetido do E deve ser evitado. O guia esclarece que, entre aspas, usar uma vez tudo bem, mas pode ser considerado oralidade iniciar 2 ou 3 fases com ele, ou seja, na redação do Enem dá para usar o E uma vez. Ou seja, o Guia do Estudante alerta para 2 problemas recorrentes no uso dos conectores em textos escritos, né, que são de fato problemas, a repetição excessiva do E e o emprego do AI em textos formais, como a redação do Enem. O que, segundo o guia, não deveria ocorrer, porque o AI é vinculado à fala. Mas faltou mencionar que o AI é vinculado, geralmente, pelos usuários da língua, à fala informal, sendo que também existe a fala formal, em que o AI pode não ser bem-vindo, especialmente a repetição, porque, bom, na minha fala mais formal, eu utilizo o AI também, então não vou me queixar. O guia também não menciona que o AI não é apenas uma palavra que se pode falar, já que ele também aparece na escrita, especialmente quando o autor pretende dar ao texto um sabor de fala informal, ou um tom de proximidade e intimidade com o leitor, né? Ele se presta muito bem para isso. Outra atividade que pode ser feita é um tipo de uma simulação de tribunal em que o AI pode ser levado a julgamento, com grupos de alunos apresentando argumentos favoráveis ao uso da forma como conector, outros alunos apresentando argumentos contrários. É possível que um grupo de alunos emita um veredito. Esse julgamento pode considerar também outros fenômenos linguísticos que sofrem sanção
por serem considerados muito informais, ou mesmo por formas estigmatizadas. Em relação a itens discursivos, outros podem ser incluídos também, que também tem a pecha de serem informais, como o só que, no caso da diversão, o apesar que, no caso da concessão, tá? O né, na requisição de apoio discursivo. Mas aqui é preciso ter um cuidado, a gente deve evitar fazer uma campanha contra o uso do aí e do e. Tá? A proposta é que os alunos entrem em contato com outros modos de sequenciar temporalmente eventos, para que estejam melhor preparados para evitar a repetição somente de um item. A não ser que a repetição seja um recurso estilístico, isso também pode acontecer. O objetivo dessas atividades ligadas à avaliação é permitir que os alunos assumam uma atitude crítica no que se refere à estigmatização de formas linguísticas. Finalizando, no que concerne a variantes que tipicamente emergem em contextos informais de uso, a exemplo do conector AI, a escola poderia abrir espaço para o seu estudo, não como forma de estimular o seu abandono, e sim como forma de compreensão e apreciação, não apenas da fala cotidiana, mas também da literatura, da música, do jornalismo, entre outros domínios em que variantes dessa natureza podem aflorar. Como não é papel dos professores combater a variação linguística, mas trabalhar com seus alunos as formas em seus contextos de uso, e todas as implicações desse uso, caberia apresentar reflexivamente toda a riqueza observada nas situações de variação discursiva, o que envolve desde quem usa, quando usa, por que usa, em que gêneros textuais, modalidades da língua, com que efeitos semântico-pragmáticos, com que intenções, e qual a avaliação a comunidade de fala tende a ter a respeito desses usos. Agora, as referências aqui, essas. E as referências das obras literárias também. E pronto, eu vou interromper o compartilhamento. Então, a gente agradece, né, que a Marluce levantou a mão para falar, mais alguém que fosse escrevendo. Eu registrei aqui alguns comentários, né, que aí eu vou dar a palavra para a Marluce, que aí é o tempo que outras pessoas, se quiserem se inscrever, a gente vai falando. Tem uma pergunta da Franciele, e um comentário da Ania Laís, e a professora Ana Maria também. Eu vou abrir as inscrições, gente, enquanto a professora Marluce fala. Você, a palavra. Que fofo. Eu não quero fazer pergunta, Alice, eu só quero agradecer e dizer que é uma satisfação te ver, né, porque conversamos, mas é sempre por texto, né, não assim, com imagem. Então, eu quero dizer que é uma satisfação e também parabenizar pelo belíssimo trabalho, né, como sempre, né, era já de se esperar, e é uma alegria, né, contarmos sempre com a tua participação no grupo Sociolim, nas atividades da UFC. Então, eu fico muito feliz com essa participação novamente, tá? Eu não vou ocupar o tempo, né, das perguntas, e então fiquem todos à vontade para conversar com a Alice. Muito obrigado, feliz estou eu por ver vocês. Então, tinha um comentário logo no início da Ania Laís, que ela comentava sobre como na escola, né, a variação, ela é trabalhada ainda só com exemplos lexicais, com questões regionais, né, e ela
ela inclusive falou que pesquisa sobre pronomes relativos, e aí eu pergunto se ela ainda está presente e quer fazer algum comentário. A Anne Elaise. Eu acho que é assim que se pronuncia. De fato, não são só as formas discursivas que não são abordadas, né, na escola. As formas discursivas, como um todo, geralmente não são. Mas em relação à variação linguística, ela é mais explorada do ponto de vista lexical, do ponto de vista fonológico também, diferentes pronúncias com problemas, mas a variação linguística pode contribuir de várias formas, né? Eu dei o exemplo dos conectores, mas eu também costumo trabalhar a questão da variação linguística com tempo, aspecto, modo, modalidade verbais, porque a gente tem várias formas para a representação dessas categorias. Muitas vezes eu falo da variação na indicação do pretérito mais que perfeito, que não envolve estigmatização, diferentes níveis de formalidade e tal, aí eu menciono a Marluce, ou seja, sempre que nós tivermos mais de duas formas para uma mesma função gramatical, a gente tem um caso de variação. E se a gente tem essas duas ou mais formas, é bem possível que haja alguma questão sociolinguística associada. Não necessariamente uma forma vai ser estigmatizada, como no caso da concordância, talvez haja uma distribuição entre maior e menor formalidade, e é importante trabalhar essas questões com os alunos, alguma relação com o gênero textual que pode acontecer, então há muito espaço para variação na sala de aula, assim. Aí, né, usando o conectivo, tem uma pergunta da Franciele Coelho. Ela quer ligar o microfone para fazer? Então eu vou ler. A Franciele, ela perguntou se há trabalhos de investigação da abordagem desses conectores em livros didáticos e como tem sido essa abordagem. Bom, de meu conhecimento, não. Eu acho que os livros didáticos não devem trazer esse tópico. Eu sei, tem um livro didático que foi organizado por Travalha e tal, e eles mencionam o uso do AI como conector, eles trabalham um exemplo de fala, né, o que é muito bom, eles, né, utilizam gêneros orais, e eles dizem que esse uso conectivo deve ser evitado em contextos mais formais, que ele não estaria ligado à língua urbana culta escrita, então seria um pouco dessa questão de evitar na escrita, né, na mesma linha que a gente vê por aí. Mas seria bem interessante. O que a gente tem em livro didático são textos que oportunizam o trabalho com o AI na escola, porque, como eu disse, ele aparece em vários gêneros e nos textos que os livros didáticos apresentam, nos capítulos, pode aparecer um AI, aí fica uma oportunidade interessante para o professor trabalhar com esse item, tá? Às vezes, textos que são utilizados para vestibular ou para o Enem, tem um conector. Geralmente, o assunto, aquilo que é cobrado, não envolve o uso do AI, mas ele aparece lá, ou seja, ele aparece em vários lugares e pode, então, ser trabalhado. Eu me lembro só de um vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, mas faz bastante tempo, quase uns 20 anos, em que o uso de conectores como o AI e o então foram abordados diretamente numa questão. Agora, talvez algum livro didático inclua, esse eu não conheço. Se alguém souber, me avise. Então, agora, eu vou passar a palavra para Ana Maria, professora da UES, da FAFIDAN, que está aqui com a turma dela de Sociolinguística, prestigiando aqui a fala. Professora, boa noite. Só para agradecer, boa noite.
Eu sou professora da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Mata, em Limoeiro do Norte, interior do Ceará. Estou com uma turma de sociolinguística aqui, a assistir sua aula, belíssima. Ela contribui muito com os meninos. Muito obrigada, viu? Boa noite. Imagina, é muito bom ser útil e essa oportunidade de poder falar para pessoas de diferentes lugares também é muito boa. Obrigada. O Hugo se inscreveu. Hugo, com você, a palavra. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Muito obrigado pela sua perspectiva aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala foi a relação com as atividades de produção textual, né? Assim, a variação, ela é inerente à língua, então ela está presente, deveria estar, na verdade, né? Em todas as atividades da escola, né? Atividade de leitura, atividade de análise linguística, atividade de produção, atividade de oralidade. E aí eu fiz recentemente uma pesquisa junto com um amigo em um livro de ensino médio, né? Sobre como é que a produção, a variação linguística era abordada em atividade de produção textual. E aí, assim, permanece aquela visão de que a escrita é o lugar da norma culta, a variação, né, só é pertinente à fala, nem em contos, nem em entrevistas, nada disso cabe variação, né? Sempre havia uma orientação para que o aluno revisasse o texto, retirando as marcas de oralidade e tudo isso, né? E assim, é uma pesquisa com um livro recente, de 2016, 2017, né? Nossa. Pois é. E aí, Hugo, é possível que os próprios livros didáticos que estimulem o combate a certos usos da oralidade, tragam textos que, como eu já disse, incluam esses itens, né? Porque boa parte dos textos que são utilizados no ensino fundamental 2, por exemplo, envolve narrativa, envolve reportagens, enfim, textos escritos para esse público, né, os pré-adolescentes e os adolescentes, e esses textos, é claro, eles têm muitas marcas de oralidade, de formas da língua que a gente costuma avaliar como informais, é uma tentativa de se aproximar da linguagem desse público, e, enfim, né, se a gente encontra numa literatura, eu trouxe, não sei se ficou chato, porque eu fiquei dizendo, a gente encontra até na literatura consagrada, eu não gosto muito da divisão, literatura consagrada e tal, eu só quis dizer que são autores que são consagrados, bem avaliados, e que são apresentados, às vezes, em livros didáticos, recomendados, nem sempre os alunos gostam de ler, mas em textos variados, em que os conectores aparecerem, podem ir para a sala de aula. Tá? A minha história com os autores consagrados é só para implicar mesmo com a questão de, aí não, aí como conector não dá e tal, e até Jorge Amado usa, Altão Dourado usa, imagina quem sou eu para não usar, se eles usam, mas nos contextos que são mais propícios para o AI. Não quer dizer que o AI não possa avançar em termos de uso e chegar num texto escrito mais formal, né? Eu já encontrei ele em editoriais de jornal, por exemplo, que a gente imagina como o ápice da formalidade num jornal, mas como ele chama a atenção dos professores, isso pode não chegar a acontecer. Agora, com certeza, ele já é uma forma que é da língua culta falada, tá? A língua culta entendida como aquela em que pessoas mais escolarizadas, ou qualquer pessoa com uma prática maior de letramento, não importa,
certos traços que são frequentes, o AI né? A gente pode dizer, é raro uma pessoa que não utilize o AI. Não é tão raro uma que se repreenda ou repreenda os outros por utilizar, mas a gente utiliza em situações bem informais, em palestras, enfim, né, não é comum encontrar em teses e dissertações, mas quem sabe um dia. Mais alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Pessoas elogiando no chat, né? Agradecendo pelo compartilhamento né, do conhecimento, né? Então, tem uma mensagem agora da Franciele. Oi? Valdeci? Ah, sim, Valdeci. Fazer um comentário aqui. Boa noite, professora Alice. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem! Eu queria só fazer um comentário rápido, né, que as pesquisas em torno do nível, né, discursivo são muito importantes, não só também para a língua portuguesa, né, como também para a língua estrangeira, né, porque nos ajuda muito como professores na hora de explicar para o aprendiz, por exemplo, o aprendiz brasileiro, esses valores discursivos, né? Em espanhol a gente usa muito as muletilhas, que são esses marcadores, né, discursivos, para explicar. E isso fica muito mais claro. E muitas vezes o aluno ele não se dá conta porque ele nem na sua própria língua materna viu essa perspectiva de análise, né? E também, para a tradução, eu lembro que eu orientei alguns trabalhos recentemente, alunos de graduação, tradução de séries, de legendagem, dublagem, de colombianismos, de mexicanismos, algumas séries da Netflix, por exemplo, e que a grande dificuldade dos legendistas, né, é justamente a tradução desses marcadores discursivos, né? Porque muitas vezes eles omitem quando está na língua estrangeira, porque eles não conseguem fazer essa correspondência funcional para o português brasileiro, e aí eles apagam muitas vezes, porque não há um conhecimento do contexto de uso, né? E aí falar como essas pesquisas elas são importantes, tanto no âmbito também da aprendizagem da língua estrangeira, como também na tradução, principalmente a tradução audiovisual, que se depara com essas questões e que muitas vezes as apaga. Né? Esse apagamento é muito ruim, porque pode deixar uma fala mais artificial, eles dão naturalidade, eles transmitem informalidade, é uma informação importante quando você está assistindo uma série, um filme, é bem legal. E o próprio processo, né, de aprendizagem de uma língua estrangeira, esses elementos são altamente frequentes, e se você não dominar, você não vai falar bem a língua que você está aprendendo, sempre vai parecer estranho e artificial, né? É como a gente falar inglês sem usar o like em várias funções, né? Como o nosso tipo, se você é uma pessoa mais jovem, você vai ter que aprender a usar like em inglês, senão sua fala vai ser artificial, uma marca. E também no caso do português como língua estrangeira, para um estrangeiro, de fato, aprender a nossa fala, para nos compreender, esses detalhezinhos são fundamentais. E os estudos que a gente faz, de fato, ajudam bastante. A divulgação, que pode ser acessível para os professores, mas mais divulgação pode ser feita também. E, às vezes, uma divulgação mais direta, do tipo que eu fiz agora, com sugestões para o ensino, para ajudar de um modo mais prático os professores. Não tem tanto trabalho disponível nesse sentido sobre os itens discursivos da língua, né? Eu andei até sondando por aí, eu queria trazer mais exemplos com os outros itens, né, o sabe, o entende, essas outras formas que eu listei, mas realmente meus informantes não conseguiram me indicar. Então, realmente está em falta o mercado aberto.
Vamos investir nas pesquisas, né? Com certeza. Obrigado, Maria Alice. Bom, Maria Alice. Assim, a Fernanda está comentando, né, que eu acho que pesquisas que propõem transposição didática são um grande diferencial para a implementação de um ensino mais reflexivo da variação linguística, tanto na língua materna quanto na estrangeira, né, e também a Franciele comentou isso, né, que como professora da educação básica, gostei muito de, além de tratar de um fenômeno variável, trazer propostas sobre como trabalhar em sala de aula, né, então, comentar, né, sobre essa palavra, ou fazer as considerações finais, professora. Então, quando eu comecei a preparar a minha apresentação, entre vários temas possíveis, eu estava fazendo um texto que eu queria enviar para uma revista que o Valdeci está organizando, eu não consegui acabar a tempo, mas ele ia um pouco na perspectiva do ensino, da variação discursiva também. E eu achei interessante trazer questões práticas, porque a Lorena me falou que tinha um bom público de alunos da graduação, e eu sei que os alunos gostam de ver muito ideias práticas mesmo, eles têm que se preocupar com tantos tipos de língua para trabalhar na escola, quando forem professores. Então, a ideia é ajudar de um modo prático. E eu acho que eu vou acabar desenvolvendo um texto, aproveitando parte do que eu falei, enfim, para poder divulgar melhor e tentar incluir talvez outras formas discursivas, porque eu falei do alto uso do AI como conector em textos literários, mas a gente também encontra outras formas, a gente encontra textos, inclusive para adultos, que tem algo como, aí ele pegou e falou que não podia vir, enfim, que quando o professor se depara, talvez não saiba como o que fazer, e até antes disso, ele pode não saber qual é a função daquele elemento, como explicar para o aluno. Então, a divulgação é realmente muito importante. Maria Alice, desculpa, Lorena, vamos conversar um pouquinho, a gente pode ver aí um prazo um pouco maior para receber seu texto, viu? Vamos conversando depois. Tá certo. Porque eu atrasei e nem expliquei por quê. Obrigada. A professora Hebe pediu a fala. Hebe? O som. Tá desligado, Hebe, o microfone. Desculpa. Ai, que saudades. Acho que é a emoção de encontrar tanta gente querida aqui nessa sala hoje, né? Cumprimentar a Maria Alice por essa oportunidade de compartilhar com a gente, né, a pesquisa que ela vem desenvolvendo. Agradecer a Marluce também, a Valdeci, a Ana Maria, tantos colegas que estão aqui presentes, e a Lorena, que faz toda essa parte de organização do grupo, né, quinzenalmente, organiza, faz as agendas, divulga. É só agradecer. Mas eu também queria só trazer uma coisa que me ocorreu, Maria Alice, na sua fala, quando você faz aquele trabalho de, acho que, avaliação linguística, né, com professores da educação básica, e depois você aplica alguns questionários com alunos de letras. E aí a interação, né, assim, a convergência de pensamento, né, e de crenças e de imagens, assim. Aí eu fiquei pensando o seguinte: os nossos alunos, na verdade, são frutos dessa formação básica. Então, aquelas falas, né, assim, elas refletem exatamente toda uma formação do ensino médio e do ensino fundamental, né? E daí a importância dessa pesquisa, né, que a gente também amplia essa conversa, né, na graduação em letras, né? Assim, a gente viu que a fala dos meninos avança em alguns aspectos, mas guardam aquele ranço, né, da formação escolar ainda. Eu achei muito interessante essa correlação de dados, sabe?
Eu queria te ouvir, se você concorda com isso ou não, né? Assim, ou eu tô... Sim, sim. É uma avaliação nacional, né? Se a gente fizer esses testes, questionários no país inteiro, provavelmente o resultado vai ser muito similar. A gente já tem algum avanço, como a gente vê refletido na fala daquele professor do estudo de Silva, que disse que, ok, usar o AI, mas ele é mais informal. Então, já é um avanço. Já o outro professor é um modo mais tradicional, que não é para usar de qualquer forma como conector. Enfim, esse tipo de estudo ajuda bastante o professor e tem realmente ainda problema no curso de letras. As formas discursivas, né, eu estou reclamando que elas não são trabalhadas no nível básico, mas no nível superior elas podem não ser trabalhadas também. É preciso... como eu disse, eu falo de variação quando eu dou uma disciplina sobre verbos, enfim, mas eu acho que falta ainda alguma coisa mais, um trabalho com fenômenos discursivos, né, assim. Que eu vou pensar nisso, na verdade, às vezes eu falo, mas acho que dá para fazer algo mais sistemático, pelo menos algo piloto, para ver o que acontece com os alunos de letras. É uma reflexão muito importante. É uma das formas que a gente mais utiliza o tempo todo, a gente fica aí, e ela chama atenção, e se a gente for tratar simplesmente como vício de linguagem, erro, a gente vai estar se auto-estigmatizando. É difícil um brasileiro que não use o AI como conector. Então, é um tópico bem interessante. Outros itens discursivos também. Fica muito, muito legal. Obrigada, Maria Alice. Alice, tem mais uma pergunta aqui do Francisco José. Ele comenta aqui, não sei se estou fugindo do debate, mas seria possível pensar em mais possibilidades para chegar a uma interface entre sociolinguística e linguística textual, a partir do nível discursivo e da produção de texto em sala de aula, em fenômenos para além da marcação, como a referenciação, a argumentação e os demais fenômenos textuais? Sempre que a variação linguística estiver implicada, né, porque esse é o assunto da sociolinguística variacionista, ou seja, duas ou mais formas que realizem, indiquem uma mesma função, é possível trabalhar. Então, aqueles fenômenos típicos de linguística textual, que envolvem possibilidades de uso variado, podem ser trabalhados. Por outro lado, independente da sociolinguística, quando se trabalha com questões de texto, o estilo é muito importante de ser incluído nas discussões. E, como eu falei no início da apresentação, o foco, a perspectiva que eu adotei foi a da sociolinguística, mas é claro que quando eu penso em trabalho com variação, como sendo crucial o papel do gênero textual, linguística textual está envolvida também, é aquela ideia de que o professor não vai adotar uma única perspectiva na sala de aula, ele vai ter que utilizar conhecimento de fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, texto, discurso e tudo. Ou seja, é muita coisa, é muito trabalho para um pobre professor, e quanto mais pesquisadores das diferentes áreas contribuírem, mais fácil fica, né, o trabalho, e com certeza é preciso proximidade entre as diferentes áreas, né, todas estão envolvidas quando a gente faz um texto. Então, fica interessante, muitas conversas podem ser feitas com certeza. Gente, mais alguma pergunta, algum comentário? Então, Alice, nós queremos agradecer mais uma vez o convite, né? Então, seja sempre bem-vinda quando quiser, né? Sempre estaremos aqui para ouvir quando você quiser vir falar, né? Então, é sempre um prazer. E agradecer também a presença de todos, né, que se inscreveram para participar.
o Sociolim, o grupo de estudos, ele recebe mensalmente um convidado. No mês de junho, nós vamos receber o Leandro Araújo, da Universidade Federal de Uberlândia, inclusive eu acho que ele ainda está aqui, e nós divulgaremos nas redes, né, com que vocês acompanham, se não acompanhar, no Instagram é @sociolim.ce.ufc, né, então nós divulgamos sempre lá, e é isso, né, encerrar aqui a gravação e dizer que no futuro próximo essa gravação